Em nome de Jesus, você que está comigo através da programação, entra, deixa sua mensagem que vamos estar aqui lendo e orando por você e pela sua vida em nome do Senhor Jesus. Então, que o nosso Deus possa lhe surpreender na sua beneficência, magnitude, e creia que em nome de Jesus, Deus irá entrar e prover naquilo que nós precisamos. O nosso Deus, Ele tem nos conduzido por várias situações, tanto você quanto eu, e nós temos que entender o que Deus tem para os nossos familiares, para todos nós, é algo verdadeiro, é algo justo. Só que Deus, Ele, no seu infinito amor, Ele entregou seu Filho amado, só que mesmo Deus amando a todos nós, Ele, quando retornar em glória, Ele irá julgar. Ele irá trazer o julgamento sobre a terra. Então o que será julgado será o caráter, será a atitude e não o amor. O amor nos dá a oportunidade de sermos salvos, mas quando o Senhor voltar com a justiça, nós temos que estar debaixo e cobertos da sua proteção em nome do Senhor Jesus Cristo. Então você que está comigo, que nesse momento Deus possa te abençoar, que você possa aí participar junto conosco nessa programação. Também quero deixar para você que segunda-feira nós iniciamos falando sobre a oração do Pai Nosso, quarta-feira nós falamos do reino e da autoridade, da santificação, e hoje, na sexta-feira, encerrando esse tema, eu quero trazer para você a conclusão e assim você possa trazer para uma prática e a sua vida ser abençoada em nome do Senhor Jesus. Porque se tem alguém que pode nos auxiliar e nos socorrer, é o nosso próprio Deus. Porque o homem por si mesmo, ele pode fazer muito pouco um pelo outro. Mas quando nós confiamos em Deus, depositamos todo o nosso ser, a nossa vida em Deus, Deus não nos entristece, Deus não falha. Muitas vezes nós temos colocado a honra em lugares ou situações ou pessoas que Deus não se agradaria. Então, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, como um ato de fé, compartilha, faça com que chegue mais longe e eu tenho certeza que Deus irá fazer o sobrenatural na área que você precisa. Lá em Lucas 33, quando nós estávamos lendo, né, aí vem logo depois a exposição do entendimento, onde Jesus fala: quando orares, ore assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. E Jesus vai ensinando o discípulo a orar. Um ponto importante que foi falado nessa semana, se você esteve conosco, que esse discípulo teve humildade para se permitir ser ensinado. Ele teve ali um coração aberto a ser guiado. Muitas pessoas estão sofrendo, passando dificuldades, mas elas não permitem, elas são rancorosas. O orgulho que está no coração dela impede que Deus entre e faça o milagre. Nós temos que ser homens e mulheres, servas desse Deus, com um coração ensinável, um coração aberto, pronto para receber, para aprender. Esse discípulo já era judeu, ele já vivia num contexto onde a oração, todo sábado, era desde a sua juventude, da sua infância. Então ele sempre orou. Não foi um problema de falta de oração, mas foi direcionamento nessa oração. Foi clareza, foi uma oração bem posicionada. Porque se eu e você não procurar aprender de Deus, nós vamos aprender com os homens. Pode olhar, se você acompanhar a pessoa que ela começa a frequentar qualquer denominação, se a pessoa começa a frequentar a congregação cristã, daqui a pouco ela está orando igual os irmãos lá oram. Se a pessoa começa a frequentar a assembleia, começa a orar que nem os assembleianos oram. Começa a frequentar uma igreja batista, adventista, seja o que for, você sempre vai modelar e vai copiar aquele estilo de oração. Você pega um batista para orar perto do assembleiano, o batista até se ofende, porque o assembleiano, um está orando, o outro ora, é um cortando o outro. O batista não, quando um está orando, o outro fica em silêncio recebendo. Então, quando um batista vai orar perto de um assembleiano, ele não consegue nem orar, ele tem dificuldade em orar pela questão do costume, da cultura pela qual cada um foi criado. Para o assembleiano é normal ele orar e o outro lá orar também. Ele não se importa
Agora, o assembleiano, se o pentecostal, se ele orar e o outro não orar, ele até parece que o outro está frio, o outro está gelado. E não é. Às vezes é a cultura, onde foi ali forjada, onde caminhou. E nós temos que entender que muitas vezes nós modelamos, aprendemos, copiamos pessoas da terra. Só que nós temos que aprender é do nosso Deus. Nós temos que aprender é do Senhor Jesus Cristo, porque é somente Ele, através da palavra dele, que nós iremos ser transformados, moldados, seremos ali homens e mulheres abençoados. Porque senão você começa a modelar aqui, modela ali, e você não consegue ter a tua sinceridade com o seu Deus. Por que, pastor, o senhor fala isso? Porque a pessoa, quando ela se converte, logo no início, ela começa a caminhar na fé. Ela começa ali a andar com Cristo. E minha irmã, meu irmão, você que está me ouvindo, você não concorda comigo que no começo da caminhada é aonde a pessoa tem os maiores milagres? Quantas pessoas nós não conhecemos que na conversão houve cura, muitos andaram na cadeira de roda, outros voltaram a enxergar, sabe, milagres de família restituída, cura. Logo no início da fé são cheias, muitas são as evidências de prodígios, sinais e maravilhas. Mas por que depois de 6 meses, 1 ano, isso termina? Isso se limita, isso quase que para muitas pessoas, elas viram uma boa contadora de história, de testemunho dos outros, e o dela mesmo. Escute, minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus, com todo carinho no coração e com todo respeito, eu quero lhe falar nessa tarde, se a sua vida parou de ter evidências de prodígios, sinais e maravilhas, tem coisa errada na sua fé. É hora de eu e você que está nos ouvindo através da programação da rádio, ter um coração humilde. Quando você ouvir uma palavra, não fique magoado ou magoado, não queira sair, não queira, sabe, contestar ou dizer, não. Permita que o Senhor Jesus ensine através da palavra dele. Quando você olha o modelo da oração do Pai Nosso, você vai entender que existe um roteiro que você vai respeitar, sabe? Como começar a oração, como conduzir essa oração e como decorrer até o final dela. Porque senão, se você começa a andar, deixa eu dar esse exemplo, com muito carinho, não estou ofendendo ninguém, só estou dando um exemplo aqui. O pentecostal, Deus é santo, santo é Deus, e fica lá, aquela barulheira, e fica aquela coisa sem sentido, uma oração sem nexo. Aí você pega o outro lá, de outra vertente, um batista, seja uma bola de neve, seja o que for, aí chega lá, a pessoa tá lá, Deus é lindo, é cheiroso, Deus maravilhoso, sabe, é Deus de jardim, e começa, aí cada um copia, aí a pessoa fica 1 hora, 2 horas deitada lá, ajoelhada no monte, Deus é santo, santo é Deus é santo e santo, Deus, minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus, Deus não tem complexo de autoafirmação, Ele sabe que Ele é Deus, o que Ele quer é que eu e você entenda o que significa Ele ser Deus em nossa vida. Eu tô nessa tarde com muito carinho, não quero ofender ninguém, respeito a todos, mas eu quero dizer para você, pai, você mãe, você que está me ouvindo nessa tarde, a sua família tem jeito, a sua família, ela tem como pegar o sentido, os seus filhos não, as drogas não destruirão, a sua família, ela não irá ser levada pelo inimigo, a sua vida financeira, a sua saúde, seja em qual área for, só que eu e você, nós temos que ser autênticos no Senhor, temos que ser originais num sentido da maneira que o nosso Deus nos fez. Não querer modelar. Deus, quando Ele retornar, Ele não vai te julgar, Ele não vai te cobrar, ô seu Zé, ô Dona Maria, por que você não foi Einstein, por que você não foi o Roberto Carlos, por que você não foi, sabe, o pastor tal, o bispo tal, o missionário, por que você não foi você, e na tua sinceridade você foi a minha serva e meu servo, deu o seu melhor, na tua integridade, você entende? Quando eu e você, nós nos inclinamos ao nosso Deus, com coração verdadeiro, e nos permitimos ser ensinados por Ele, a vida muda, a oração muda, as atitudes mudam, sabe? Nós não seremos crente de altar, crente de igreja, não. Nossa vida será uma vida repleta de prodígios, sinais e maravilhas. Escuta, você que está nesse momento na rádio,
Deus nos chama para ser sal e luz do mundo. Por que sal, pastor? Porque o sal ele dá gosto, o sal ele dá sabor à comida. Um crente que ele é sal, quando as pessoas estão perto dele, as pessoas sentem alegria, sentem sabor, sentem satisfeitas. E qual é a outra característica do sal, pastor? A outra característica do sal, sabe qual é? Quando você acaba de comer uma comida que tem sal, o que você sente? Sede, você quer beber água. Uma pessoa que ela tem Deus na vida dela, que ela tem os testemunhos na vida dela, quando ela sai perto da outra, a outra ainda continua tendo sede de Deus, tendo sede de beber da fonte de Deus, tem sede de beber, sabe, do trono que verte a água de Deus. Não quando você sai, sabe aquele culto que você vai, que você ouve aquela palavra, que você chega em casa com vontade de ler a Bíblia, com vontade de orar, com vontade de buscar o seu Deus? É isso, essa pessoa tem sal na vida dela, ela tem o Espírito Santo. Então nós somos chamados para viver na plenitude dessa graça, do poder do nosso Deus. Quando Ele nos chama para ser luz, porque a luz é que dá visão, a luz nos dá percepção do certo e errado. Um homem ou uma mulher que tem luz em sua vida, a luz do Espírito, porque luz e sal são coisas distintas, mas está dentro de um contexto só no texto. Luz porque você vai ver o obstáculo e você vai se desviar. Uma pessoa que está nas trevas, ela nem sabe o porquê que ela está caindo, ela nem sabe o porquê que a vida dela não está avançando, porquê que as coisas não estão acontecendo. Sabe quando você anda no escuro e você cai, trupica? Porque você não sabe o que te derruba. Tem pessoas que não entendem o porquê que a vida dela está desse jeito. Ela não entende o porquê que as coisas não acontecem. Ela não entende o porquê que os filhos, ela não entende o porquê da vida financeira, ela não entende, ela não consegue ter percepção o porquê. Você entende? O porquê que está acontecendo, ela não sabe. Mas uma pessoa que busca estar em Deus, uma pessoa que busca, sabe, ser cheia do Espírito, receber a luz, e essa luz vem através da palavra, da leitura da palavra. Meu irmão, Deus pode te mostrar onde você está caindo, quais são os passos errados que você está dando. Bem luz, você vai ver o obstáculo, porque o fato de você receber a luz do Espírito, a luz da palavra de Deus, isso não vai invalidar, o obstáculo vai continuar lá, o problema ainda vai estar lá. A diferença é que agora você está vendo e você, assim, tendo a visão do problema, você vai saber contornar, vai saber desviar daquela situação para não sofrer mais o dano. E o sal, tu dá sabor. As pessoas saem de perto de você, ela quer buscar Deus. A pessoa sai de perto de você, ela quer ser mais cheia de Deus. E assim somos nós caminhando na fé. Quando lá diz, o pão nosso de cada dia, sabe por quê de cada dia? Porque o dia de amanhã nós não sabemos. O dia de amanhã nós não pertencemos. O dia de amanhã ainda não chegou e o ontem é passado, nós temos que viver o hoje. O dia de hoje é o mais importante, sabia? É hoje. Como assim, pastor, o dia de hoje? Escute, eu não sei qual é a tua realidade nesse momento, eu não sei o que tem acontecido na sua vida. Pastor, eu estou passando uma dificuldade, a luta está grande, é a tua realidade hoje? A realidade pode ser dura, mas ela é sua, tu tem que viver ela, ninguém pode viver por você a sua realidade. Então encare ela com os bons olhos. Meu Deus, eu não entendo o que está acontecendo nesse momento, mas eu sei que o Senhor está no controle de tudo, e eu sei que o Senhor vai fazer além do que eu possa até imaginar, porque a tua palavra diz, aquilo que ainda meus olhos não viram, que não chegaram em meus ouvidos e nem desceu no meu coração, é o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Então, em nome do Senhor Jesus, que você possa ter essa percepção para assim ser mais que vencedor. Eu quero trazer mais um louvor nesse momento e que esse louvor possa ministrar nesse ambiente que você se encontra, que Deus venha falar ao seu coração, e logo estaremos voltando já para terminar essa programação e assim junto contigo orar na fé. Prepare o seu copo com água. Estaremos aqui num ato de fé, declarando sobre a sua vida a cura, a restauração, porque se Deus te levantar, minha irmã, meu irmão, você não andará mais prostrado. Se Deus te guiar, você não andará perdido. E se Deus te fortalecer,
não haverá fraqueza em ti. Então, ouça esse louvor e logo estaremos voltando com a oração e encerrando o programa. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Deus poderoso possa abençoar a sua vida pela graça do Senhor Jesus Cristo. Que é importante nós, como estamos essa semana, falamos segunda, falamos quarta, hoje é sexta-feira. Vai em nosso canal do YouTube, Pastor Fábio Rodrigo Machado, tá tudo já editado lá, a programação para você estar acompanhando e assim estar crescendo na fé em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós, essa semana, abordamos a questão da oração, a questão da busca do Espírito Santo, a questão ali da comunhão, da sinceridade com Deus. Porque se eu e você não entender, nós sempre iremos aí estar no sentido, vivendo dentro da igreja, vivendo, nesse esforço, renunciando, mas sem resultado. Por quê, pastor? Porque se eu e você negligenciar o ensinamento, a instrução do nosso Deus, nós sempre iremos estar caminhando, muitas vezes, bem intencionados, mas andando para a direção errada pela qual Deus não se agrada. E Deus é justiça, Ele não vai barganhar com ninguém a sua justiça. Como assim, pastor? Eu posso usar vários exemplos, vários textos nessa tarde. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim: vós, marido, tratai com zelo vossas esposas, como coerdeiras mais fracas e participantes da salvação. Aí o fim do versículo diz bem assim: para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha só o detalhe importante que está dizendo o texto. Se eu, você que está me ouvindo, não tratar com zelo o seu cônjuge, se não tiver sabedoria na convivência, quando você for orar, a sua oração ela será invalidada. A sua oração não terá poder, não passará do teto da sua casa ou do teto de onde você se encontra. Você está entendendo? Porque o próprio inimigo vai se encarregar de invalidar, ela não chegará até Deus. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que se eu não tiver sabedoria no trato, na convivência, se eu não souber ser alguém de Deus dentro da minha casa, quando eu for orar, a minha oração ela não tem sentido. E muitas vezes o inimigo, sabendo que você quer entrar num propósito de oração, num propósito de busca, ele prepara as circunstâncias, situações no dia para te induzir ao pecado, ao erro, te induzir a instigar o seu instinto natural, porque nós seres humanos, por instinto, nós temos um cérebro reptiliano que ele age por impulso. É o ódio, a raiva, a palavra dita sem pensar, é a atitude, é o comportamento que faz pelo impulso. Isso só traz sofrimento, só traz dor, você entende? Então quando eu entendo a palavra e quando vem esses instintos para eu falar, porque eu tenho que apontar, porque eu tenho que agir, quando você tem Deus na sua vida, você tem o Espírito de Deus, Deus faz você pensar, Deus faz você meditar antes de agir. E como você tem informação do Espírito que ministra em seu coração, você toma uma atitude correta. Você toma uma decisão sábia, uma atitude que te impede de você errar. Você entende? Mas uma pessoa que não procura ter comunhão com Deus, quando ela ora, a oração não sobe, porque 1 Pedro 3,7, como diz: vós, marido, tratai com zelo vossas esposas como coerdeiras mais fracas da salvação, para que não sejam impedidas as vossas orações. Você entende? Se eu não tiver sabedoria da minha casa,
quando eu for orar, a minha oração não sobe, a minha oração não tem respostas, e eu não entendo, eu acho que Deus já não... Não, meu irmão, minha irmã, nós temos que, com carinho, com muita humildade, buscar nas escrituras sagradas a direção, o direcionamento, para nós não errarmos, não levarmos uma vida infrutífera. Não, a palavra de Deus, ela é água viva, ela vai regar a nossa semente, ela vai regar a nossa vida, e nós seremos mais que vencedores quando assim nós caminhamos, quando com sabedoria nós, trilhamos o nosso caminho, porque muitas pessoas agem só por emoção, e a fé, a caminhada com Cristo não está relacionado a sentimento. Quem trabalha no sentimento é Satanás, é o demônio trabalha no sentimento. O nosso Deus trabalha em nossa mente, o nosso espírito se conecta ao Espírito de Deus, porque tem horas que você não está afim de fazer, você não está motivado a executar aquela ação, a fazer o que tem que ser feito, mas quando você entende em Deus o que tem que ser feito, porque isso lá na Bíblia está como diligente, se é uma pessoa diligente é fazer o que tem que ser feito, mesmo não estando afim, correto? Então quando você faz o que tem que ser feito, você age pelo caminho da fé, porque se for esperar, quando eu estiver motivado eu faço, quando eu estiver animado eu vou, meu irmão, nós somos muito, inconstantes. Lá Paulo, 1 Coríntios, ele diz assim, porque eu bem sei em quem tenho crido. A palavra diz que, Paulo escrevendo, eu bem sei em quem tenho crido. Paulo não escreveu, eu sinto em quem tenho crido. Paulo diz, eu sei em quem tenho crido, porque a diferença de sentir e saber é muito grande. Porque se você sabe em quem você tem crido, por mais que você não esteja animado ou animada, motivado ou motivada, por mais que você acorde num dia nebuloso, mas você sabe em quem você crê, então você sabe que a vitória vai chegar. Tu vai só fazer a sua parte, mesmo não entendendo, mesmo sem motivação, porque uma pessoa que anda com Deus e tem o Espírito de Deus, ela não é motivada, ela é ativada pelo céu, ela recebe uma ativação, e uma pessoa ativada, ela é constante, ela consegue ali, a cada dia, estar vencendo as suas guerras, suas batalhas, porque nós somos diferentes pessoas, vivendo em diferentes realidades, Hoje você pode estar passando por lutas diferentes da minha, nós podemos estar passando por situações, uma diferente das outras, mas a mesma 24 horas foi dada para todos nós. Então nessas 24 horas, quais têm sido as nossas atitudes, nossas escolhas diante as situações que têm acontecido? Porque o que vai acontecer logo no futuro distante não está em nosso controle, sabia? Agora Deus quer ver como nós vamos reagir diante ao que tem acontecido, sabe? O que vai acontecer não está em nosso controle. Vai furar o pneu da bicicleta, vai arrebentar a havaiana, o que possa acontecer não está no controle, mas como vamos reagir diante a essas situações, é aí que faz a diferença, é aí que tem a divisão do vencedor e do perdedor, do homem de Deus e o homem do diabo. O homem do diabo é o homem da carne, é o homem que não consegue, andar com Deus, porque andar com Deus é renunciar a si mesmo. Furou o pneu, arrebentou a havaiana, a roupa rasgou, veio uma ligação que você não esperava, alguém te contrariou, alguém te humilhou, alguém desfez, porque estamos propensos a tudo isso. O que vai acontecer não está em nosso controle, porque você pode honrar uma pessoa e a pessoa pode te desonrar. Você pode ali dar para uma pessoa prioridade, mas você pode não ser prioridade para ela. Você entende? Agora, o que vai acontecer diante disso? Qual vai ser a sua atitude? Isso faz a diferença. É isso que Deus quer ver em nosso coração. Deus permite situações acontecerem para ver aonde está o nosso coração. E assim, convido você, numa vida na fé, a contrariar todas as expectativas do inimigo.
porque o inimigo te conhece, o inimigo ele conhece o ser humano, ele estudou o cérebro reptiliano que o ser humano tem, aquele cérebro que age por impulso, por atitude, que depende de sensações, depende de, sabe, é totalmente motivado. Não, mas a pessoa que anda pelo Espírito de Deus, ela é ativada, é diferente, ela, diante de situações, diante a tudo isso, ela se comporta diferente. Então eu convido você, minha irmã, meu irmão, a saber se posicionar, saber buscar em Deus, ser fiel ao seu Deus, porque assim nós vamos ser mais que vencedores. Vencer a doença, vencer a situação financeira, vencer dentro do lar, o relacionamento, vencer tudo que pode se levantar, porque nós sabemos que caminhando com Deus, as lutas virão, sabe? O fato de eu e você estar com Deus não vai nos tornar imune aos problemas, os problemas virão, a diferença é que agora andando com Deus, quando vier o problema, ao invés de nos derrubar e nos humilhar, esse problema vai nos promover. Israel tinha um problema muito grande, que era Golias, um problema que tinha paralisado aquela cidade, aquele estado, aquele país, sabe? Mas quando o homem de Deus chega lá, aquele problema, ao invés de destruir, o promoveu. Quando você está em Deus, minha irmã e meu irmão, você é promovido e promovida. Circunstâncias são criadas, situações chegam até você, porque Deus quer levar você para outro nível. E assim, diante de tudo que vem se manifestando, Deus permite que as coisas cheguem. Lá no livro de Gênesis, quando Isaac nasce, sabe Isaac, filho de Abraão, Deus olha para aquela situação e fala: Isaac, quem que está no coração de Abraão? Eu ou Isaac? Porque Deus vê Abraão brincando com Isaac, correndo com Isaac, dando atenção para Isaac, e Deus pode ter pensado, será que eu ainda sou o primeiro no coração de Abraão? Eu vou provar Abraão. Aí Deus fala: Abraão, pega teu filho, sobe no monte lá e pega o coitelo e sacrifica Isaac para mim. Naquele momento Deus estava provando para ver se o coração de Abraão ainda estava com Deus, sendo em primeiro, ou se era agora de Isaac. Quando Abraão ouve isso, Abraão não negocia, Abraão apenas abaixa a cabeça e obedece. Quando Abraão foi executado, Deus falou: pode parar, Abraão, vejo que você verdadeiramente em seu coração está inclinado a andar comigo. E é isso que Deus quer. Deus permite que situações cheguem de tal ponto que não sabemos o que fazer, mas é para provar o seu coração. Então quando vier um problema agora, se alegre, porque Deus está dando uma chance de você mostrar para Ele que Ele está em primeiro em sua vida. Deus está te dando uma oportunidade de te promover, porque aquilo que o diabo achou que era para te destruir, na verdade você vai transformar isso em combustível para te impulsionar mais para o seu Deus e ser mais que vencedor. Quem está comigo nessa tarde? Wanderson, Deus abençoe pelo carinho, pela companhia aqui na sintonia da 106,9. Você que já passou pelo Facebook e saiu, Deus te abençoe. Sidney Paiva, Deus te abençoe, Sidney, obrigado pelo carinho. Tanto o Sidney quanto o Wanderson vai estar um dia conosco aqui, trazendo uma palavra, compartilhando também, em nome do Senhor Jesus. Viviane Maria esteve conosco também, em nome do Senhor Jesus. E assim, que Deus possa te abençoar. Tá pelo YouTube também, deixa eu ver aqui. Dami, serva de Deus. Dami, Deus abençoe, obrigado pelo carinho. Dami, que Deus te ilumine, Deus te guarde. Tenha certeza que Deus irá te dar aí o livramento, a cura que você precisa, né? E tenha certeza que Deus irá fazer o impossível. Você que está conosco, que preparou o seu copo com água, você que está aí junto nessa fé, tenho certeza que Deus irá fazer o sobrenatural em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, prepara aí o copo com água, vamos unir a nossa fé. Escute, não é a água, não é a atitude, é o ponto de contato. Pastor, aonde eu estou aqui não tem água, tem refrigerante, tem um café, o que tiver aí, usa como um ato de fé, meu irmão, minha irmã. Eu tenho certeza que Deus irá fazer a cura, irá trazer a paz que você precisa, irá trazer a direção, a capacitação. O nosso Deus é um Deus que abre portas. O céu reage, o céu não age. O céu irá reagir à sua atitude. Você que está me ouvindo agora, se você reagir com fé,
se você reagir com obediência ao homem de Deus, tenha certeza que Deus irá fazer o sobrenatural. Então, Deus nesse momento, como foi dito, te dará oportunidades, e essa é uma oportunidade para junto comigo usarmos a nossa fé. Estou aqui já com meu copo com água e junto contigo eu quero orar agora e que Deus possa fazer o sobrenatural aonde você precisa. Nessa programação foi falado na segunda, na quarta, hoje sexta-feira, sobre a oração do Pai Nosso. Então que nesse momento possamos aqui, juntos na fé, orar. E eu creio que Deus irá fazer um milagre. Pegue o seu copo com água, não importa se você está vendo esse vídeo depois, a fé é a mesma, porque o nosso Deus é um Deus antemporal. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então ore junto comigo assim e Deus possa te fortalecer em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim nós oramos, meu Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas nos livra do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, apresentamos a ti este copo com água. Ele seja consagrado ao teu nome, ao bebermos, que recebamos força para a jornada, saúde para o corpo, paz para a alma e fé renovada no espírito, que a tua presença nos acompanhe em cada passo, em nome de Jesus. Diga amém, glória a Deus. Beba seu copo com água. Deus te abençoe, obrigado pelo carinho, pela companhia, e toda segunda, quarta e sexta, das 16 às 17 horas, aguardo você comigo aqui no programa da Rádio Adorai, tanto no Facebook quanto no YouTube, em nome de Jesus. Deus te abençoe. O castigo estava sobre mim, eu era culpado, ele não. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que ele fez por mim. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que